E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um modelo de cálculo de função marginal. E a função marginal ela se calcula com derivadas, tá? Calcule a função marginal e interprete o valor de v igual a 10 em PV, sendo P a produção e V as vendas, tudo bem? E aí ele te dá uma observação. A produção está em função das vendas. Então, conforme V varia, conforme variar as vendas, o P também vai variar, tá? Então, beleza. Agora vamos sair daqui. Ok. Essa aqui é a nossa função, tá? Quando o exercício falou do PV. É esse PV aqui, beleza? Então, já que ele fala para a gente calcular a função marginal, galera, ela significa derivada. Nesse modelo, no qual ele pede a função marginal dy sobre dx, às vezes ele fala isso para você, tá? Mas não é nada mais, nada menos que a derivada, ok? Então, eu vou fazer nesse formato que a gente está acostumado, ó, p' do x. Linha para simbolizar que é uma conta derivada, tudo bem? Então, a derivada dele vai ser 1,5 vezes o valor 3, que desceu, né? Porque é derivada, então desce e subtrai 1. Daqui também desce e subtrai 1. E aqui a derivada do v é a mesma coisa que a derivada do x, que dá 1, tá? Então, aqui, agora, vai ficar, então, vezes v elevado a 2. Aqui, menos 2,75, o expoente 2 que desceu, agora o v, e menos 0,6. Ok, isso aqui, agora continuando resolvendo essa multiplicação, vai dar, aqui vai dar 4,5 v ao quadrado, e aqui essa multiplicação vai dar 5,5 v menos 0,6. Ok, isso aqui é a nossa função marginal. E aí o exercício, ele pede para a gente interpretar o valor, né, de v sendo igual a 10. E o v sendo igual a 10, basta que a gente substitua lá, tá? No lugar do v, a gente vai inserir o 10. Então, agora a gente tem produção, né, a derivada da produção em função do v, que vai ser, deixa eu já substituir aqui, né, vai ser 10, beleza? E então, se o v for 10, a produção vai variar, né? E outra coisa também de observação, função marginal, ela significa margem, a gente está calculando a margem, então a gente deriva mesmo. Derivada é cálculo de superfície. Então, a gente tem 4,5 vezes 10 ao quadrado, menos 5,5 vezes 10, que é o valor do v, substituindo, menos 0,6, tá? Então, continuando, deixa eu passar aqui um pouquinho para baixo, para ficar melhor a visibilidade. P' de 10 é igual a... Esse 10 ao quadrado, eu vou fazer de uma vez, né? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? 10 vezes 10, que é igual a 100. Na multiplicação, todo número aqui por 10, por 100, como a gente trabalha sempre com números decimais, graças a alguns matemáticos antigos, lá através do logaritmo e tal, né? A gente trabalha com números decimais. É fácil, né, fazer conta assim. Então, virou 100. 100 vezes 4,5, basta andar vírgula duas casas para a direita. Vai ficar 4, 5 e o 0. O vírgula está aqui, virou 45. Aí, vezes o outro zero que está aqui, virou 450. Menos 55, 5,5 vezes 10, menos 0,6. E aí, ficou a derivada da função igual 450 tira 55, dá 395. Menos 0,6, né? Vai dar 394,4. E a gente pode falar que as vendas aqui, quando for 10, a produção marginal ela vai ser aproximadamente, para a gente ter um valor mais exato, né? Como é que eu produzo 394,4 alguma coisa, né? Uma peça de uma máquina ali. Parafusos, por exemplo, produção de parafuso. Não tem como eu produzir 394,4 parafuso. Então, é necessário que eu aproxime mais ou menos, tá? Já que esse número depois da vírgula é o 4, então eu vou aproximar para 394. Então, o P, a derivada aqui de 10, né? Ele é aproximadamente
394. Então, quando o x é... Então, assim, de resposta, aqui a gente pode falar. Vamos aqui trazer uma resposta. Com v igual a 10, a tendência é que essa produção aqui, ela aumente. Como o valor é positivo, se o valor fosse negativo, é que a produção iria cair, tá? Aumente em 394, tá? Quando o v for igual a 10. Já que o v é igual a 10, a tendência é essa, beleza? Então, agora vamos fazer outro exercício, tá, galera? O próximo exercício que a gente tem, ele fala para calcular e interpretar o valor de PV médio, tá? O valor da função média, da produção média que ele está falando aqui. Ao nível v igual a 10. Ele falou sobre função marginal? Não falou. Ele não citou nada de função marginal. Então, a gente não vai derivar. Então, a gente vai simplesmente pegar a função original, né, o p em função do v, que é essa função lá de cima aqui, né, esse 1,5 V3, né? Então, eu vou passar para cá. E aí, já que ele falou produção média, galera, vou passar aqui para o lado para cá. A produção média que ele falou é P sobre V, né? E aí, para ficar igual, né, o P que está em função do V sobre o V. Então, eu vou colocar aqui embaixo, né, o V. E se esse V ele está embaixo, como é que a gente pode observar isso daqui? Tem V em todos os termos em cima? Tem, né? Já que tem, a gente pode acortar direto, simplificar todos esses V. Então, todos estão dividindo por esse V que está embaixo, tá? Já que é produção média, então a gente tem que dividir dessa forma. Daí, depois, a gente vai substituir o 10. Então, o anterior a gente fez já a derivada, substituiu. Aqui a gente está cortando, tá? A gente está simplificando porque a produção média está dividido pelo V. E aí, já que foi V3 dividido por V, vai ficar 1,5 V2. Mantém a base sobre traz expoentes. Esse aqui é como se fosse expoente 1. Menos 2,75. Ele era V2, agora ele virou V1. Menos 0,6. Beleza? Então, o PV sobre o V. Agora, deixa eu substituir o P do V sendo 10, né? Sobre aquele próprio 10, que já sumiu. Vai ser igual a 1,5, substituindo o x aqui, agora, vezes, quanto que vale o x, no caso o v, né, que a gente estava trabalhando? Vale 10, que ele falou, elevado ao quadrado, menos 2,75, vezes o valor do v, que é 10, agora é elevado a 1, né, não tem nenhuma elevação, quer dizer que é elevado a 1, menos 0,6. Então, a produção P10 sobre o 10, sobre o V, né? PV sobre V, a produção média, vai ser, então, 10 ao quadrado é 100. E aí, multiplicando aqui, vai dar 150. Aqui, também, multiplicando pelo 10, vai dar menos 27,5. E aqui, menos 0,6. Se você juntar esses dois iguais aqui, né? Esses dois negativos, você vai ver que vai juntar dois débitos, né? Vai dar 28,1. Vai ficar P de 10, né? Sobre o próprio 10, que é o V, igual 150 menos, né, 28,1, vai resultar em 121,9, o que é aproximadamente 122. E aí, de resposta para esse exercício aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Resposta. Para cada retorno de venda que a gente tiver, gera em média, galera, 122 unidades de produção. Beleza? Então, quando o exercício te pedir para substituir ali o valor de quem for o x ou outra grandeza que a gente estiver trabalhando, no caso V, você vai colocar embaixo, né? Daí, se puder cortar, simplificar nesse formato aqui antes de substituir, já facilita muito, tá? Então, a gente cortou todos esses V's aqui com esse V que está embaixo. Aí, o que você fez depois? Depois que a gente cortou, substituiu por 10, que é o valor, né, das vendas que o exercício pediu para a gente. E aí, a gente viu que gera mais ou menos 122
unidades de produção, né? A produção ela vai para 122. Então, para cada 10 vendas, né, gera esse retorno aí. Pessoal, esse próximo exercício, ele fala para a gente calcular o valor de V quando a produção média se igualar à produção marginal, ou seja, aquela produção média, PV sobre V, igual a P derivada, né, P em função de V. Ou seja, ele está falando para a gente calcular, eu vou passar para cá, tá, PV sobre V, e a gente igualar com a produção marginal. Né, a produção média igualar com a produção marginal. Quanto que vai valer esse V quando a gente igualar? Então, em determinado momento da empresa, de produção, da indústria, quando igualar, é porque o V vai ter um determinado valor, tá? Quer dizer que as vendas vai gerar o mesmo tanto de retorno para a empresa, né? Se vender 10, vai gerar retorno de 10. Se vender 20 mil, vai gerar retorno de 20 mil. Quando o V tiver qual valor? Então, igual aqui, né, a derivada. Então, ele fala produção média igual, né, igualar a produção marginal. Produção marginal significa nada mais, nada menos que a derivada da função, tá? Então, a produção média, pessoal, é essa daqui, tá? Ó. É esse daqui que estava com o V, só que daí, o PV sobre V, vocês viram que a gente conseguiu cortar os Vs, certo? Então, eu já posso passar direto lá, naquela fórmula, esse valor aqui, tá bom? Por quê? É o PV sobre V, e aí eu vou só substituir. Então, vai ser 1,5V ao quadrado. Depois vem o menos 2,75V. E aí, menos 0,6. Já que é para igualar com a produção marginal, né? Então, vai ser igual à derivada, tá? Daí, a derivada da função, ela tem o valor, né? Ela é 4,5V ao quadrado menos 5,5V menos 0,6. Beleza. Então, ficou nesse formato aqui, tá, galera? E aí, isso aqui a gente resolve através de função, né? Através traz um pouquinho aí de álgebra e tal, né? E aí, o que eu vou fazer? Já que o V2, o maior, ele tá do lado de cá, eu vou pegar todos esses daqui e passar para lá. Então, eu vou pegar esse daqui e vou passar para lá da igualdade, esse daqui eu vou passar para lá, esse daqui eu vou passar para lá. Então, eu vou inverter o sinal de todos. Logo, eu tenho 4,5. Já vou colocar tudo organizadinho, tá? V ao quadrado menos 1,5V ao quadrado, que eu passei para lá, então tá tudo junto. Aí, vou dar continuidade agora. Aliás, está aqui, né? Menos 5,5V. E aí, esse 2,75 passou para lá, ficou com o sinal ao contrário. Mais 2,75V. Menos 0,6. Está aqui, né? E aí, passou esse aqui para lá, ficou mais 0,6. E aí, pessoal, tudo isso daqui ficou igual a zero, certo? 4,5V ao quadrado menos 1,5V ao quadrado vai restar 3V ao quadrado. Beleza, esses dois aqui eu calculei. Agora eu vou calcular esses V1. 5,5 é o dobro desse 2,75, tá? Então, vai sobrar 2,75 negativo. E aí, menos 0,6 mais 0,6 deu 0. Então, sumiu. Então, isso aqui é igual a zero. Beleza. A gente tem uma equação de segundo grau, pessoal, incompleta. Quando for incompleta dessa forma, a gente vai resolver nesse formato aqui, MDC, né? No qual o V se repete nos dois. Então, esse é o V que a gente vai colocar em evidência. Esse é o nosso MDC. Abre parênteses, corta V com V, mantém o 3, né? E aí, V2 menos o expoente 1 que está aqui, 2 menos 1, sobra V1. Menos 2,75. O V sumiu, tá? Esse V aqui cortou, foi embora, porque é V1 dividido por V1, igual a zero. Beleza. Como você vai extrair a resposta? Você vai extrair da seguinte forma. Esse V aqui do lado de fora, a gente iguala a zero. Esse daqui também, ó. 3V menos 2,75 igual a zero, tá? E aí você faz, né? Tenta desmembrar o valor desse daqui. V igual menos 2,75 passou para lá, ficou positivo, 2,75 sobre o 3 passou para lá também. Pessoal, essa divisão aqui, rapidinho você faz, tá? Vamos fazer aqui, ó, 2,75 dividido por 3. Dá para fazer com vírgula? Não, né? Então, vou multiplicar ambos os lados por 100. Eu vou multiplicar os dois lados por 100. Se eu multiplicar por 100, anda a vírgula duas casas para a direita. Dá 275 dividido por 300, tá? E é isso daqui
vai ter que ser, né, 300 para chegar nele não dá, 0, vai chegar outro 0 aqui. E aí, para se aproximar, pessoal, vai ter que ser 300 vezes 9 para chegar o mais próximo possível aqui. Daí 300 vezes 9 vai dar 0, 0, né? E 9 vezes 3 vai dar 27. E aí vai sobrar 50. Não precisa fazer mais, tá? Até aqui tá bom. Isso aqui é só para mostrar que é aproximadamente 1, tá? Então, de resposta para essa questão, quando a produção média se igualar com a produção marginal, né, o que vai acontecer? Qual vai ser o valor do nosso V? O V vai ser igual a 1. Então, como resposta, a gente pode colocar quando for igual, né, a produção média, que seria o PV sobre V, for igual à derivada, que seria a produção marginal, o valor de vendas vai ser aproximadamente 1. Beleza? Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se eu fiz rápido, se eu fiz devagar, preciso de um feedback de vocês, de como que eu estou fazendo esses vídeos. Se está dando para entender de boa, então, tranquilo, tá? Até a próxima, beleza? Tchau, tchau!